Sim. Sala me imitando meu amigo querido Marcelo Tassi, começando mais um podcast Cuca Fresca. Tudo bem? Você está bem? Tá tudo certo com vossa pessoa? Porque aqui nessa mesa nós estamos animados para voltar a falar de vendas de uma maneira geral, ou melhor, específica, dentro de alguns dos conceitos que a gente mais gosta de trabalhar, até porque linka muito com o nosso produto. Mas sem delongas, vamos aos nossos convidados da mesa. Jaime, tudo bem? Olá, tudo bem de volta, cara. Olá, Ali. Cara, eles têm que mudar essas câmeras, né, cara? A câmera ou a gente tem que mudar o enquadramento? Cara, hoje é um dos temas que eu mais gosto. Sério? Sério. Então, dedicado a este tema, por quê? Por que é um dos seus? Vendas, cara. Venda! Não tem empresa que sobreviva sem um time de isso vendas, aí. cara. Eu adoro isso também, cara. A gente vem numa pegada falando muito sobre a evolução do consumidor, do consumo, técnicas, estratégias. Demos uma pausa para trazer os pimpolhos, os nossos rebentos, as próximas nossas gerações. Então assista lá, né? Quem ainda não conhece as crianças. Quem não viu ainda quer conhecer o que os nossos filhos pensam sobre a sua vitrine, por exemplo, tá lá no programa dedicado ao Dia das Crianças. Mas hoje nem um pouquinho criança, mas perto de nós. Um garotão, né? Pré-requisito para participar desse programa tem que ser mais bonito que nós, né? Pelo menos mais novo. E aí, Diogo, tudo bem? Fala ali, fala Seja bem-vindo, Diogo. Seja bem-vindo à mesa. Boa tarde, cara. Obrigado aí, satisfação estar aí com vocês, bater um papo, falar um pouco de vendas, um pouco de processo. Então, é tudo que a gente mais quer. Mas antes, primeiro passo é conta pra gente quem é o Diogo na fila do embarque. Na fila do embarque. Cara, o Diogo é gaúcho, de Bagé, lá da fronteira com o Uruguai. Tô em Cascavel há 15 anos. Terra de gente importante, hein? Hã? Terra de gente importante. Tem presidente, tem bastante gente bacana de Bagé, não? Bagé tem, Ou cara. Tem um analista. Tem um humorista. Pô, o humorista ficou mais famoso do que o presidente. E tô em Cascavel há 15 anos, cara. Esse ano fechou 15 anos que vim pra cá. E sou pai, marido. E hoje trabalho com vendas há já alguns anos num segmento de tecnologia. Onde a gente aprende muito, né? Aluno o tempo todo, 24 horas por dia. Não tem como, né, Diogo? Vendas é uma evolução constante, cara. Vendas e marketing, a galera que não pode acomodar de forma alguma, né? Deixar de aprender. E tô aí, cara. Vim bater esse papo aí. Você sabe que eu acho que é o nosso primeiro convidado, e quando a gente pergunta quem é, ele responde quem é. A maioria responde o que faz. Então, já que eu perdi o meu gancho, já respondeu direto quem é, eu queria começar nosso papo, cara, com uma provocação, que foi um dos primeiros aprendizados em venda que eu tive com a minha mãe. Quando eu comecei a profissionalizar o que a gente faz instintivamente, porque dentro da linhagem da minha mãe, né, a família do meu pai é mais tímida, mas a linhagem da minha mãe é tudo muito mais eloquente, muito mais fluente, falador e vendedor de si mesmo, né? Mas, desde que eu comecei a profissionalizar esse conhecimento, eu perguntei um dia para minha mãe assim, mãe, o que é vender para você? E ela me respondeu, vender, filha, é como vendar. Ou seja, você vendar uma pessoa e ela confiar tanto em você, nas suas entregas, que ela te segue. Aceita teu preço, aceita tuas condições, leva o teu produto, leva o teu serviço. Então, vender é vendar. E eu queria compartilhar isso com vocês. O que vocês acham desse conceitual? Vai fundo? Não? Mãe, tá por fora? O que você acha, Jaime? O que você acha, Diogo? Vou começar aqui. Antigamente... Mãe, né? Não, mas uma tá tudo mãezinha... Mas eu sou daquele tempo onde meu pai queria que eu fosse vendedor, né? Então, meu pai era vendedor. Era do ramo de bebidas e depois alimentos, né? Secos e molhados. E meu pai falava assim, olha, filho, se você quiser crescer na vida, você tem que escolher e virar um vendedor. Então, antigamente, vendedor era quase que uma profissão única, né? Assim como tinha dentista, médico, tinha o vendedor. Hoje a gente sabe que isso mudou. Então, esse ponto de vista da sua mãe, né, que de certa forma até concordo, que é uma forma de você criar um ponto de vista, um posicionamento, né? Falar as verdades daquela marca. Mas eu acho que hoje o vendedor ele criou diversas subdivisões, né? Ninguém mais é o vendedor, ele não é um papel só de uma pessoa. Virou uma skill, né? Cara, era isso. Virou uma habilidade, né? O que é, cara, ser um vendedor? Fala. Cara,
Eu reflito bastante sobre isso também, né, cara? Estou muito tempo nisso e, assim, eu acho que a profissão de vendas, ela sofreu algum tempo atrás o que hoje a profissão de coach vem sofrendo, tá? Que é um pouco, né... Banalizar da banalização, né? Da profissão, né? Então, assim, eu parto do princípio de que venda não é dom, tá? O cara tem que ter, né? A pessoa tem que ter uma aptidão que é justamente a desenvoltura, a comunicação, né? Precisa ter um processo, um mínimo de aptidão, né? De perfil. O resto é estudo, né? Prática, estudo, treinamento, processo. Então, assim, é claro que vender, eu preciso saber um pouco em qualquer profissão, né? Mas se eu serei um profissional de vendas, né? Vou seguir essa carreira, aí eu vou ter que estudar pra caramba. Aí eu vou ter que me especializar, eu vou ter que aprender, né? Só ser o engraçadão, que se dá bem com todo mundo. Hoje não vende não mais, adianta, né? Não, cara. Ou então, assim, não é até que não... Poxa, não vai dar certo. Pode até dar, mas dá um mês, não dá 4. Aí dá um mês, não dá mais 3. Dá um mês, não dá mais 5. A consistência deste profissional, ou o crescimento, né? Isso não vai acontecer. Então, assim, a gente pode até ver um cara que não tem técnica, que não tem processo, em um mês ele estourar de vender. Beleza, mas acompanha o ano desse cara, entendeu? Se você pegar pela média, esse cara é mediano. Ele é, né? Ou até ruim. Legal. Se você for fazer a média, ele pode ser de mediano para ruim. É. O Jaime trouxe uma ideia lá para o Eucádia um tempo atrás, muito boa. Não sei nem se é tua, né? A gente já falou sobre isso. Você precisa do talento, mas você precisa da disciplina. Então, o cara pode ser talentoso, mas para ele ter constância, para na média ele ser de mediano para bom, ele precisa de disciplina. E disciplina é o treino, é o sentar a cadeira e aprender, estudar. Não, vou até, vai lá, a ideia até foi minha, tá? Só que, é claro, em algum momento eu li isso em algum livro. Claro, ninguém inventou nada, né? Talvez até seja do livro da Receita Previsível, porque a metodologia, ele diz assim, não adianta a pessoa ter só talento. Ela é até um talento para venda, assim, pô, insuperável. Mas se ela não tiver uma disciplina para, por exemplo, alimentar o CRM, alimentar o funil de vendas, marcar o dia que vai retornar aquele contato para aquele cliente que não fechou. Fazer entendeu? as perguntas certas. Fazer as perguntas certas. Aí não lembra. Fazer a pergunta da forma correta, porque como o teu ouvinte, né, tá ouvindo a pergunta, ela pode ter uma conotação diferente para uma pessoa introvertida, para uma pessoa extrovertida. Então, por exemplo, o cara que é um falador, o brincalhão, fala com todo mundo. Cara, ele pode até fazer uma boa venda, uma segunda boa venda. Mas na hora que ele pegar, por exemplo, um executivo por exemplo, um produto de um alto valor agregado, quero vender um iate para um executivo que, de boa, o cara quer ser mais tranquilo, ele não gosta desse engraçadinho, ele vai ter dificuldade. Ou se ele for pro SaaS, né? Pro B2B. Se ele for pro B2B, ele tá morto. Né? Porque o cara não compra no impulso, né? O cara não compra na emoção, né? É claro que tem muito emocional na compra, mas ela é muito mais racional do que emocional. Então, eu falo, às vezes, pro pessoal que é novo lá na Lopen, né? No caso do B2B, né? A gente está no mercado de SaaS, ele só compra por 2 motivos. Ou ele tem um problema para resolver, ou ele tem uma melhoria para implementar. Não tem status envolvido, não tem nenhum desejo, nenhum contexto histórico, não tem nada. Ele não levanta e fala assim, hoje irei gastar uma fortuna comprando um software. Ou ele passa na vitrine e fala, nossa, olha aquele SaaS. Vamos lá, vocês falaram aí de receita previsível, SaaS, B2B, vamos conceituar porque nem todo mundo está na mesma página, né? Ótimo. Então, a primeira coisa que a gente falou foi o livro Receita Previsível. O que é isso? O que é o livro Receita Previsível? Quem pode começar? Cara, o livro foi escrito por Aaron Ross, né? Ele basicamente traz, já não é mais novidade, é um livro que tem muitos anos, né? Mas ele basicamente traz o processo de venda dividido em duas etapas, né? Uma etapa de pré-venda e uma etapa de fechamento, de closer. Então, o que é muito comum no mercado? Eu tenho um vendedor que é responsável por gerar a sua demanda e concluir os seus negócios, fazer a negociação e fechar o negócio. Então, se a gente for imaginar no espaço de um mês, né, vamos imaginar que esse vendedor, essa vendedora, ele passa ali os 15 primeiros dias do mês buscando o cliente, batendo prospectando, perna, né, visitando, mandando e-mail, fazendo o processo de prospecção.
Aí ele conseguiu lá 10 oportunidades. Os próximos 15 dias ele trabalha tentando fechar essas oportunidades, negociando, demonstrando produto, né? Aquela coisa toda de teste, né? O que for. Aí ele tem até o final do mês para fechar. Quando ele recomeça no dia 1º, ele está sem nada. Porque tudo que ele construiu no mês passado, ele já passou a régua. Quem fechou, fechou. Quem comprou, comprou. E agora eu preciso reconstruir. Isso não puta cenário bacana, né? Porque corre o risco dele fazer os primeiros contatos no mês, começar o fecha-fecha no mês seguinte e não prospectar mais ninguém no mês. Ele vai prospectar de novo no terceiro mês. Para fechar lá no... Não, e aquele vendedor que não tem disciplina? Que não prospecta. Que não prospecta. Esse não existe. Que não segura, por exemplo, um cartão, né? Que não tem o telefone, o contato da pessoa. Então, que não organiza a agenda de visitas e tal. Poxa, tem muitos negócios. Quando a gente faz um processo de seleção, você recebe essas pessoas ainda. As pessoas estão em trânsito. A pandemia forçou muita gente a migrar de empresa, porque a empresa não estava indo bem ou por algum outro motivo. As pessoas tem muita gente ainda em processo de transição de uma empresa para outra, querendo ou não querendo, foi forçado a sair. Então, esses vendedores, todos esses vendedores que vocês estão citando, a mim, que participo de processo de seleção, me parece super comum, está acontecendo. É o mais comum. Tudo está acontecendo. E aí que está o problema, assim, quando eu tenho uma operação que depende muito do outbound, né, que depende muito Vocês ouviram um espirro monstro? Sim, ele tá lá do outro Ali, lado. só para avisar. Tá tudo bem aí, Ali? Espirrar é uma coisa. Agora, fazer o mundo ouvir o que você está sentindo é diferente. Pode ser. Quando a operação depende muito do outbound, né, que ela não tem, às vezes nem toda empresa tem uma equipe de marketing ou, né, estruturada, precisa muito do vendedor para gerar a demanda, isso acaba ocasionando nos picos, né? De vender muito bem no mês, vende pouco no outro, aí vende bem no mês, aí fica 2 sem vender. Então, assim, essa falta de previsão do que, né, o que a gente vai ter no final do mês, né? O que a gente vai ter no mês que vem. O que eu preciso fazer, tá, para conseguir bater a minha meta. É claro que quando a venda, eu dificilmente vou conseguir escrever na pedra o resultado que eu vou ter no dia 31, no dia 30. Mas eu consigo acertar muito perto do alvo para que o próximo mês eu só ajuste um pouquinho mais para a esquerda, mais para a direita, né? Então, a ideia até desse bate-papo aqui é a gente trazer um pouquinho dessas boas práticas aí, do que eu posso fazer, o que está ao meu alcance, né? Olhar os indicadores, o que eu posso olhar, os números que eu posso olhar na minha operação para me aproximar disso. Para não bater a meta, não ser uma torcida. Sim. Tipo, esse mês eu vou torcer para bater a meta, tá? Mas, né? Não, isso muita gente tem essa dor, muita gente sangra nesse ponto. Agora, tá todo mundo vendo. Tem um monte de gente assistindo. Aí o cara vai assistir tudo para no final descobrir que não é para mim. Ele vai falar, putz, não é para mim. Vamos adiantar essa parte. Para quem seria esse negócio? Porque hoje você está falando de SaaS. Para quem não está em casa, Software as a Service. Ou seja, antigamente, vou dar um exemplo da área de televisão. Antigamente você comprava um computador para editar um filme, um comercial de TV. Hoje você baixa um software para fazer essa edição. Então, Software as a Service. Funciona mais ou menos nesse sentido, só que por um outro viés, que no caso tem um recado vindo ali. Eu não enxergo, cara. Peraí. Vendas muda vidas. Boa. Olha lá, temos nosso backstage. N's mudam sentidos. Porque só tem um N aí entre venda e vidas. Não, tem um Mas isso mesmo, venda muda. Muda vidas, exatamente. Falou o cara da Emoi, né? Isso aí foi o cara da Contém um Grama, Herbalife, né? Vendas muda vidas. Bom dia, família Emoi, aqueles negócios lá, né? Beleza. Então, voltando aqui, como é que eu saco que essa conversa é para mim? Como é que a gente pode fazer quem está em casa assistindo perceber que essa conversa é para ele? Pô, eu vendo sorvete, é para mim? Vendo software, é para mim? Porque nosso negócio, eu acho que tem uma perna muito grande com o SaaS. Inclusive, tem um termo novo que até estou usando ultimamente, que é BaaS. Benefício as a Service. Sabe? Porque o cara não tem mais o produto em si, ele não compra mais a máquina. Ele assina. Tá certo. Na verdade, sim. Em vendas não tem certo nem errado, né? Tem o que funciona e o que não funciona. Então pode ser o que dá muito certo para mim, não dá certo para Eucard, não dá certo para Fag, não dá certo, né? Isso aí. Então a gente não pode aqui ficar chutando regra para cima, né? Chutando, você usa um termo bom, bonito, claro, né? Chutando regra é bom. Mas
O que eu preciso, quando eu vou olhar para a minha operação de vendas, eu preciso olhar quais são as métricas que mudam o meu game, tá? Quais são as métricas que no meu dia a dia fazem sentido. Então, vamos lá. Por exemplo, no nosso caso, tá? No nosso caso que a gente faz venda remota. Tá? O meu cliente não vai na minha empresa, eu não tenho vitrine, então praticamente é o marketing digital e a minha equipe de vendas ao telefone e no e-mail. Então, a minha métrica é quantidade de ligação do meu vendedor, quantidade de e-mail que ele encaminha, que ele envia. Tá? É isso que eu vou olhar. Agora, se eu tenho um comércio, qual que é a minha métrica? Quantidade de gente que entra na minha loja, quantidade de gente que experimenta as minhas roupas. Esses são os indicadores que no final do dia vão me dar algum norte, vão me dizer alguma coisa. Então pode ser, tá? Só para a gente não ficar só no SaaS, né? Partir para os outros universos. Pode ser que eu entenda que eu preciso que, para vender, por exemplo, 10 mil, eu preciso que 100 pessoas entrem na minha loja e dessas 100, 50 experimentem as roupas. Tá? E aí, dessas 50, eu vou vender para 20 e vai me dar 10 mil de vendas. Vamos pegar um exemplo que eu analisei o meu mês e eu tenho esses números. Com base nisso, se eu vendo 10 mil dessa forma, o que eu preciso fazer para vender 20 mil? Eu preciso colocar 200 pessoas dentro da loja. Desculpa, Diogo, só te pegar nesse ponto. A gente começa a dividir essas etapas. Você falou, o primeiro é número de pessoas dentro da loja. Tá. Gente, vem cá. O que fazer para entrar X pessoas na minha loja? Primeiro passo. Aí depois você citou, eu preciso que dessas X pessoas, uma parte experimente roupa. Galera, na boa, se eu não criar atividades que leve ele a provar a roupa, não vende. Aí não vai vender. Né? Nem todo mundo é que nem eu. É o funil, né? Pega, põe em casa e se arrepende porque não serviu. Não, eu não experimento roupa em loja, mas isso é uma questão minha. Não, é o funil, exatamente. Então, experimentar a roupa em loja. Quem é esse time que junta? É marketing, é vendas? Boa. Comercial é igual vendas? Vendas é a mesma coisa que comercial? Como é que vocês acreditam? Porque daí eu tô dividindo a tua fala. Eu sei entregar o jogo inteiro, eu parei nas etapas e agora vamos falar um pouquinho das etapas. Primeiro, assim, o marketing e vendas, eles deveriam andar mais juntos. Nós vamos chegar nesse nível, né? Cara, e aqui, você falou aqui é 2 de vendas contra 1 de marketing. Você quer um abraço? Você falou que deveriam andar juntos. Deveriam, mas... É uma dor constante. Mas ainda é difícil estruturar, tá? A gente está falando de algo muito difícil. Mas o marketing, no final do dia, marketing que não vende não é marketing, né? Então... Por exemplo, eu fiz uma peça para uma divulgação, eu fiz uma arte para minha divulgação ou para uma landing page, para o meu site. Ficou linda, mas ela está pesada. O meu site leva 4 segundos para abrir. Cara, se não converte, não nos interessa, entendeu? Assim como você falou que, cara, a gente trouxe as crianças aqui e deu muita visualização. Então, assim, cara, talvez... a gente tem que entender o que realmente funciona. Pode ser que a gente já está alugando 3 crianças. Já vim aqui, Tem um cara que traz aqui no caminhão, meia dúzia de Coca-Cola, eles fazem aqui uma bagunça. Uma jujuba, um chips, né, cara? Mas é bem isso, você sair um pouquinho do que você acredita que é o certo e olhar um pouquinho para os números para ver o que realmente está dando certo. Né? E aí a gente entra em growth, que é justamente eu olhar as alavancas que eu tenho para crescer o meu negócio, os parafusos que eu posso apertar, né, os ajustes que eu posso fazer no meu dia a dia que vão me dar mais resultado. Então, assim, às vezes é uma vitrine, às vezes é o meu site, às vezes é o meu perfil do Facebook, tá? Às vezes é o discurso do meu vendedor, às vezes até mesmo o horário em que eu envio o e-mail para o cliente, eu posso ter um outro resultado. Puta, legal. Então, olha só a sacada, já. Então, se a gente desenhar tudo que ele está dizendo numa linha do tempo, e vamos pegar o exemplo da roupa novamente. Aí você que está em casa precisa adaptar a roupa para o teu negócio, seja ele um software, seja ele um serviço, porque um consultor, um encanador, uma pessoa, um arquiteto pode absorver esse tipo de estratégia, né? Então ele mapeou uma linha do tempo, entrar na loja, provar a roupa, fechar a venda, resumir drasticamente. Sim. Aí vem pessoas para apertar os parafusos. Tá, eu preciso que 1.000 pessoas entrem na loja por mês. Não está entrando. O que nós vamos fazer? Aí bota o Teletubby no alto-falante lá na porta, faz uma faixa, piruinha da
da rádio local, na merchandise, pinuinha da KTV, né? Para fazer a atração, para as pessoas entrarem na loja. Beleza, Jaime, você já esteve dos dois lados, né? Como gestor, como dono de loja, inclusive. Quais foram os seus desafios nesse sentido? O que você acha que te ajudou, que te prejudicou, que chamou a tua atenção? Até acho que falando um pouquinho mais da experiência, né? Nós somos muito assertivos quando nós passamos um segundo nível dessa metodologia da venda previsível, da receita previsível, que foi ter uma visão de uma perspectiva diferente, né? Então, a metodologia utilizada para o funil, ela vem depois do canal, depois da definição do canal, porque nós tentamos, né, ali lá na Eucard, a gente tentou várias formas. E a que vem dando certo até hoje, ela nasce de um conceito entre eu definir o produto, definir quais canais eu vou vender aquele produto, em qual canal eu vou ter comunicação com o meu usuário, né, com o meu possível prospect lá na ponta, e depois definir um funil e uma metodologia de receita previsível, de funil de vendas, aí tem mais de uma metodologia a ser explicada, né, para aquele canal específico. Então, por exemplo, nós temos canal que nós não temos funil de vendas. Por quê? Porque a metodologia, foi aquilo que você falou, né? Para lojinha, você não vai talvez ter um funil de venda específico para ele. Mensurar quantas pessoas vão entrar na loja. O funil não seria a entrada do cliente na loja, e sim o cliente que entrou na loja. Já está lá. Já está lá, né? Mas, quando a gente definiu quais canais nós iríamos atuar e definir a receita ou a previsão, ou o funil, que pode ser... não é a mesma coisa, mas também não são coisas diferentes, e todos estão embasados lá dentro do livro de receita previsível. Quando a gente define a metodologia utilizada para cada canal, nós conseguimos ser mais assertivos. Eu acho que a grande experiência que nós tivemos aí nos últimos anos foi separar a metodologia e o canal ou a receita previsível para cada canal de vendas. Você lembra dessa fase ali? Porque o nosso negócio, Diogo, vou dar até o exemplo da tag de pedágio, né? Esses dias atrás eu já estava discutindo sobre o time de licitação. Para a tag, ele é só um canal de aquisição. Ele é só um time de vendas. Não é que ele não tenha um funil. Geração. Porque ele tem o prospecto dos órgãos, onde ele vai fazer o acompanhamento do processo licitatório, depois qual deles que vai abrir a licitação, qual que está com licitação prevista para a próxima semana, daí a avaliação se ele está em... Seria mais ou menos que nem a questão lá se dá link com o cliente, né? Olha, a gente vai conseguir atender esse cliente? Atende ali os O requisitos. objeto. Atende o objeto? Atende, ok. Daí vai para a licitação específica. E depois que converte ainda tem, tem a renovação de contrato, tem um monte de coisa. É diferente o time de licitação que cuida dos cartões de benefício. O time é o mesmo. Mas o funil, a estratégia para tag de pedágio e para cartão são diferentes. São duas estratégias. Cartão é completamente apartado. O time comercial do cartão não conversa com o time de licitação. Tag não. Tag faz parte de um canal de vendas. E aí a gente consegue criar toda uma previsibilidade em cima disso daí, diferente do cartão. Mas a gente está falando aqui bastante dessa coisa do funil, do cartão, do canal. Diogo, fala pra gente um pouco a respeito da sua experiência. Como é que você viu, ou como você já pôde notar um case legal para trazer para as pessoas, porque a gente está falando de loja, então a gente está falando muito subjetivamente, né? Estamos tentando trazer nenhum caso específico, né? Nenhum caso específico. É porque, cara, para quem mexe com vendas, quando vai fazer uma fala e percebe que precisa ser o mais explícito possível, a venda de tênis, a venda da roupa é a primeira coisa que vem na cabeça. Eu sei que é mais fácil, né? Mas o nosso case não é esse. Não. E aí, o que a gente pode trazer para enriquecer? Então, vamos lá. No nosso caso, como é B2B, né, como falei, a B2B, então, é venda de empresa para outra empresa, né? Business to business. Eu não vendo para pessoa física, eu vendo para pessoa jurídica. E também ela é bem particular porque ela se trata de uma assinatura. Então, eu não posso vender um produto que eu entenda que não vai atender o cliente. Que eu não vou conseguir, porque no próximo mês o boleto vai chegar igual, né? No próximo mês ele vai ter que pagar. Então, assim, se ele se arrepender daqui a 2 meses, eu perdi dinheiro, né? Eu não paguei o custo da operação.
Então, é uma venda muito consultiva e eu preciso, né, junto com o cliente, entender onde o meu produto atua para resolver o problema dele e se resolve, como resolve. Então, assim, eu venho de um outro mercado em que não tinha isso, né? Eu vendia carros antes. Então, assim, cara, é a venda da emoção. O cliente entrou no carro e saiu. O cara gostou, meu irmão. Já era. Eu tenho 5 filhos. O cara gostou do carro sem porta-mala, irmão, gostou, leva. É esse mesmo? É esse aí. Então tá, então é teu, né? Ele comprou e aí pode ser que na primeira viagem ele vai entender que ele comprou o carro errado. Não, né? posso trazer aqui? Meu pai me contava, pai, o senhor tá ouvindo, lembra? O senhor me contou o seguinte, filho, quando o cliente falar que sim, você fecha a boca e não fala mais nada. Era esse modelo de venda, não era? Pô, ó, tem esse carro aqui, não tem porta-mala pra sua família que tem 5 filhos. Pô, adorei o carro, vou ficar. Beleza, assina aqui. E tocava. Não pode mais ser desse jeito. Na venda né? consultiva No SaaS não. Né? Não dá, no né? consultivo não. Na venda consultiva não Vocês Assim, têm kickoff? Uma pergunta. Vocês têm kickoff para saber se aquela venda que você está fazendo para aquele cliente realmente está alinhado com o cliente? Aí tem um onboarding depois, né? Onboard. Tem o pessoal de onboarding que vai, junto com o que o time de vendas escreveu na oportunidade, no CRM, vai sentar com esse cliente e vai começar a implantação e aí vai ver na prática ali o que vai acontecer. O que a gente faz para mitigar esses desvios é o teste, né? A gente chama de trial. Então, normalmente é o test drive. Normalmente a gente fornece algumas licenças gratuitas para as empresas experimentarem por um período curto, né? 7 dias, 10 dias, depende muito da complexidade também da empresa, né? E aí a gente já valida um monte de ponto para evitar que depois, lá na frente, ele veja, puxa, não era isso. Entendeu? Então, ali, a gente já valida, né, usabilidade, como que a equipe vai adotar, como que isso vai funcionar dentro do processo dele. Isso Então, diminui o seu CAC. Isso diminui. Não é nenhuma questão de diminuir o CAC. Isso aumenta o meu LTV. Okay. Se a gente for olhar... Vamos contar. Eu puxei o CAC para a gente falar o que é CAC e o que é LTV. Diga pra gente, o que é CAC e o que é LTV. Então, o CAC é o meu custo por aquisição de cliente. Isso. Quanto que eu gasto para adquirir aquele cliente. A venda em si, o cliente que comprou, né? E o LTV é quanto de receita esse cliente deixa ao longo da vida dele conosco, né? Uhum. Então, Mas aí o cara já está na base. Volta um pouquinho aqui, né? Queria puxar vocês um pouco antes. No processo de condução da venda consultiva, a negociação é das últimas pernas, certo? Uhum. Como é que você conduz? Como é que você... A gente usa o termo de drivar, né? Como é que você... Mas é conduzir. Como é que você conduz essa venda consultiva? Vocês têm uma cadência no sentido de... Tira o inbound da jogada. Estou aqui já dentro do... Já chegou. Já chegou. Tá. Eu tenho os tópicos. Primeiro eu vou falar sobre uma dor. E eu não quero que você fale o quê. Só quero que você fale como. Porque daí o cara consegue usar. Se a gente falar assim, não, no primeiro momento eu falo sobre o recolhimento de imposto. O cara fala, puta, não é esse o meu produto. Vamos no conceito. Como é que a gente drive? Exato, no conceito. Como é que a gente drive? Como é que a gente conduz essas ligações, esses encontros? Porque... Na maioria das vezes é por telefone e videoconferência, né? Primeiro assim, vamos voltar 2 casas para gente desenhar aí para quem está assistindo o que eu vou fazer lá na minha empresa, né? Primeira coisa que eu preciso, o gestor, né, o gerente de vendas, o dono, ele vai ter que em algum momento parar para planejar, né? Esse negócio de trocar a turbina em voo normalmente dá errado. Então a primeira coisa que ele precisa fazer é definir qual que é o perfil de cliente ideal dele. Até se for procurar, vai procurar o ICP, né? O Ideal Customer Profile. Qual que é o perfil de cliente ideal para o meu produto, para o meu negócio? E aí, a gente já começa a ter algum desconforto, porque quando eu vou definir meu ICP, eu sempre deixo muita gente de fora. E aí eu fico com a sensação de estar abrindo mão daquele público. De não estar vendendo para todo mundo. Poxa, mas meu... É tão triste isso, né, cara? Mas o meu produto... Mas serve para ele também. Serve para eles também. Mas não é o... Só que não é o ideal, é o caminho do fracasso, porque quando eu faço isso, eu não estou... além de eu abrir mão, de eu não abrir mão daquele público, eu estou abrindo mão do meu público ideal, porque as minhas ações não serão direcionadas, né?
Gasto verba, né? Vou gastar de forma, né? Vou dar tiro de canhão, tiro para cima, e aí a chance de ser assertivo ela vai ser bem menor. Que triste, né, que o Google e o Facebook não falam isso para nós. Não gaste aqui, porque esse cara não é seu cliente ideal. Ele deixa você gastar, Ele né? deixa você gastar. aí dá para fazer outro podcast pra falar Dá, disso, né? Dá, tão legal. Dá para falar. Então, assim, pô, beleza, eu defini o meu público, né? O meu cliente ideal. E volto a dizer, às vezes eu posso segmentar por públicos ou por indústrias, né, por segmento de mercado, e simplesmente criar uma prioridade de trabalho, não que eu não vá trabalhar, né? Então, assim, poxa, eu vou vender, por exemplo, para pequenas e médias empresas. Ah, mas uma grande empresa pode comprar de mim. Ok, mas vamos trabalhar ela num segundo momento. Vamos priorizar aqui, botar dinheiro para dentro de casa, né, resolver os problemas que a gente tem para resolver, e dinheiro resolve quase tudo, dentro de uma empresa, logicamente, e depois a gente vai expandindo. Aí, eu preciso também montar um script de vendas, né, para o meu vendedor. Então, o que esse cara vai falar ao telefone, o que esse cara vai escrever no e-mail, né, quantas tentativas, né, ele vai falar com o Jaime, quantas tentativas ele tem que fazer de contato com o Jaime antes de desistir. Caraca. Gaúcho fala, né? Os gaúchos falam Jaime, né, cara? Jaime. Nós temos nós temos 3 gaúchos lá no Card que eles chamam Jaime de Jaime também. É que lá tem o Jaime Caetano Brau, cara. Então sério? Tá no sangue. Pô, é famosíssimo. Então, assim, eu Lembro da minha professora de matemática, o Jaime. Aí eu preciso desenhar para o meu time, né, o tempo de contato, né? Então, assim, hoje eu tenho, por exemplo, num produto eu tenho 7 dias. Então, no primeiro dia, ele precisa mandar um e-mail e tentar um contato no telefone. No segundo dia, um WhatsApp. O terceiro dia, e-mail de novo. O quarto dia, não faz nada. No quinto dia, telefone de novo. Deu no 7º dia, não falei com o Jaime. Acertei, né? Ah, boa. Deu no 7º dia, não falei com o Jaime, descartei ele. Deu, chega de insistir. Então, assim, eu não desisto dele no segundo dia. Vai para uma nutrição? Aí ele vai para um remarketing. Aí legal, o marketing vai mandando conteúdo e tal, tentando trazer ele de novo. Né? Mas se ele atende, vamos lá. Você tem aquele lance de implicação, situação, remédio, né? Vocês fazem isso daí? Faz isso. Aí a gente trabalha em cima de uma metodologia chamada Bench, tá? Que é onde eu vou levantar eu preciso ter na conversa que eu tenho. Se eu tenho budget, se você tem o budget para comprar o meu produto, né? Se você tem o orçamento para comprar, se você é autoridade, se é você que decide a compra, se você realmente tem a necessidade e se você está no time de compra, se você está no tempo de compra, tá? E aí, depois dentro da necessidade, eu entro com um spin, tá? E aí que a gente está jogando conteúdo aqui para a galera estudar. Sim, não, isso aí. Galera, você tem que, a gente falou de Bunch, já vai falar de spin selling agora, falamos de receita previsível, Aaron Ross. Essa galera tá na internet. O que a gente está tentando trazer é um overview para você entender como é que você pode dividir o teu processo de venda. Porque você tem um cara com a pasta embaixo do braço, batendo um monte de porta e te trazendo resultado a cada 3, 4 meses. O que a gente está tentando te mostrar aqui é que se você fatiar esse processo e olhar tijolinho por tijolinho, você vai ter um problemão, que é o teu faturamento não vir. Você vai ter vários probleminhas que, dividido em várias pessoas, não muitos para não encher a tua folha, você vai conseguir resolver. E aí tem todos esses termos que são bem bacanas, falar num podcast, pô, tá o mundo inteiro assistindo, então você tem que ter um budget, autoridade e tal. É super legal isso. Mas funciona, não é só legal porque fica bacana, é porque funciona mesmo. Não, o legal é que assim, né, esses tijolinhos que não dão certo, dá para descartar. Dá né? também. Então, poxa, muda, se eu tô tentando uma metodologia que eu sei, ou um canal, né, uma metodologia que não dá certo, pô, abandona ele. Né? E vai dar foco naquilo que dá certo. Se o teu cliente não está na internet, né, que é quase impossível, você tem que achar uma forma de encontrar ele e definir o canal correto, definir a metodologia, a frequência, a cadência, né, de contatos é fundamental. É isso. Né? Mas e acontece. Então, no Bench, lá, nesses 4 pontos que o vendedor precisa levantar, eu já consigo entender se dali sairá uma venda ou não. E se sairá, quando sairá. Legal. Dali eu já consigo entender. Eu, Diogo, ou eu, meu time? Eu, Diogo. Tá, né? mas Eu, não é Diogo, você que tá- vendedor. Ah, Não, eu, vendedor. Você que tá lá. Vai lá. Não, eu, vendedor. É. Né? Então, eu preciso primeiro... Beleza, então eu Diogo, você que tá assistindo, porque às vezes não é ele que vende. Ele tá coordenando um time de venda. Então, assim, cara, você tem que ter certeza que a tua ponta, o teu... Field Sales, olha que forma bonita de dizer o vendedor de porta em porta. O teu time de vendas tem que entender isso.
Você tem que ter a certeza de que o cara tá conseguindo segurar esse tipo de situação e levar até o fim, né? Assim, tem que estar todo mundo comprado, né? Com o processo de venda, né? O processo de venda não pode ser algo na cabeça do gestor e vamos lá, galera, e a turma faz sem entender. É importante que todo mundo entenda o porquê do que está fazendo, né? Por que eu preciso perguntar para o Alexandre se é ele que assina o contrato? Poxa, porque pode ser que essa venda, se não for o Alexandre, pode ser que essa venda só saia para fevereiro. Pode dar um exemplo aqui para você chegou na loja e a pessoa vem e fala assim: é para você? Porra, por que o cara tá perguntando? É lógico que para mim, eu que vim comprar. Não, cara, tem tudo a ver. Porque se for pro teu filho, cara, ele vai encher teus olhos para você imaginar teu filho na roupa. Se for para você, ele vai tentar usar o argumento, o gatilho, para vender para você. Se você falar assim, não, é para minha namorada, é para minha esposa, é para minha mãe, pô, para cada... O Jaime, ele levanta e fica aqui fora, né? E aí a gente vê ele aí não adianta nada a gente mexer no enquadramento para não pegar eles, ele tá andando aqui atrás, mas tudo bem. Então, o legal do estúdio de vida é isso. Então é isso, eu acho que o cara quando pergunta é para você, quando o Diogo falou, aplicando o bench para saber se você... Com quem que eu tô falando? O cara tem o budget para o meu negócio? É a autoridade que eu preciso chegar? É a mesma coisa do vendedor perguntar, é para você? Né? Exato. Porque, às vezes, você pode perder a venda, tá? Não é só de não ter a previsibilidade da venda, né? O que a gente chama de forecast, né? Mas é de perder a venda. Então, vamos lá. No caso, eu vou dar um exemplo de carro e um exemplo de software. Tá? No caso do software, eu preciso entender, antes de mais nada, se quem decide é realmente você, Alexandre, com quem eu estou falando. Pode ser que você vai me dizer, não, isso aqui vai para um jurídico, depois vai para a diretoria, e aí a gente tem mais uma série de etapas, né? Uma série de etapas. Então, na negociação, eu já sei que eu não vou começar a dar desconto para você, porque eu vou ter mais algumas brigas pela frente. Tá? E eu posso perder a venda aí. Eu acho que é você que vai comprar, eu não pergunto se é você que assina, você já fala, mas pô, tem que conseguir um desconto para a gente aí. Aí eu tenho lá 10% de desconto que eu posso aplicar, eu já gasto os 10%. Quando eu caio no diretor, o cara me aperta e eu falo... Você vai ter que vir com mais 10. Eu não tenho mais margem. Falar, não, esse cara é ruim de negócio, tá? O cara não quer me vender e eu perco a venda. E ele tá certo. Você realmente é ruim de negócio, você não soube identificar o decisor. Exatamente. Né? Ele tá certo. Eu posso perder a negociação, né? Às vezes eu vou para um departamento de compras, né? O pessoal de compras é cruel, né? Eles vivem Ele disso, não tá lá porque ele é legal. Né? Então assim, eu preciso entender com quem eu estou vendendo. E aí, quando eu trago para o carro, por exemplo, eu preciso perguntar, por exemplo, tipo, eu estou na concessionária, você chegou para ver um carro. Alexandre, tem mais alguém que a gente, na hora do test drive, tem que estar junto conosco? Sim. Seu pai, sua esposa, esse carro é para o teu uso, tal. Tem mais alguém que a gente pudesse trazer na concessionária para também conhecer? Para eu entender, eu falei, cara, sim, a minha esposa ou meu pai. Porque se eles disserem que não, não tem negócio. Então, assim, cara, eu preciso achar um jeito de trazer esse decisor, tá? Que é o pai, ou que é a esposa, ou é o marido, entendeu? Então, cara, vamos fazer o seguinte, vamos convidar a tua esposa, vamos pegar o carro, vamos levar lá na tua casa. Então, assim, aí, se eu fizer essa pergunta, eu tenho a oportunidade de reverter e de fazer o processo bem feito, entendeu? Da mesma forma, quando eu falo de necessidade, e aí eu entro no SPIN. O SPIN, assim, é muito simples, tá? O nome é em inglês e tal, mas ele é muito simples de aplicar. Eu entender a situação, né? O problema, a implicação e a necessidade. Tá? O SPIN, essas siglas. Né? Tem um nome para isso, né? Cara, eu acho que eu tenho um produto para você. Essa frase que é, né? Exato. Quando eu caio na estratégia, você percebe que está vindo, né? A gente que trabalha com isso, você percebe que está vindo. Quando o cara termina dizendo, acho que eu tenho um produto para você, você fala, puta, me pegou. Porque, assim, também tem a frase assim, pá, o cliente, às vezes, ele não sabe o que ele precisa. Tá? Ele sabe que ele tem um problema, mas ele não sabe o que ele precisa, o que vai resolver o problema. E aí que o nosso papel de vendas consultiva entra.
explicar para ele como que ele resolve. Que Jaime, pode voltar em cena? Posso? Porque você passou atrás do vidro aqui, ó. A gente Não, não pegou, adiantou nada. Mudou o enquadramento, ligamos o bombeiro, mas você passou atrás aqui do vidro, então mostrou seu telefone. Não tem problema, ao vivo é assim mesmo. A diretoria, né, cara? Diretoria. Mas estamos de volta. Só queria saber como é que tava as vendas. Então, eu pergunto da situação, eu começo com a situação, pergunto o cenário, né, em que o cliente está inserido, o problema que ele quer resolver, né, e depois eu pergunto que tipo de problema aquela situação causa para ele. A famosa dor real, não? É a dor real. O pessoal fala uma dor real. Então, aí ele diz, poxa, por exemplo, cara, eu tô com um problema aqui no meu áudio em relação à qualidade do som, tá? E o que acontece? Cara, acontece que no vídeo o som fica ruim e o pessoal que assiste em casa não entende boa parte do episódio, tá? E aí eu vou para a implicação, tá? O fato do pessoal que está em casa não entender, não escutar bem a qualidade de áudio implica em quê? Cara, a audiência é menor, eu não consigo trabalhar uma AdSense em cima. Não assiste inteiro. Tem dislike? Tem dislike, eu tenho pouco inscrito, não sei o que, tal. Então, assim, você acha que ter um microfone... Teu problema não é a audiência. Tua dor real não é a audiência baixa. A tua dor é o microfone. Tua dor é o microfone. Então, assim, um microfone de qualidade que pegue o som independente para onde o locutor estiver, né, falando. Sim. Né? Isso resolveria esse problema? Poxa, então assim, cara, né, você precisa de um microfone melhor. Puta, eu vou puxar teu gancho aqui. Tem um exemplo que eu sempre dou, cara, quando eu falo sobre spin selling, que é a venda rápida, acelerar as vendas, que é assim, o cara vendia fotovoltaico. Aí ele chegou no hotel e falou, tem um projeto aqui, eu queria fazer um orçamento para você de fotovoltaico. Ele falou, não, isso aí é caro, não preciso. A conta de luz a gente dá conta, a gente paga, não tem problema algum, não vai rolar. Beleza, aí ele não tinha aplicado o spin, voltou um tempo atrás, encontrou o dono do hotel, no hotel não era um hotel expressivo, e aí, cara, como é que estão as coisas? Situação, tá assim, tá assado e tal, esperando chegar o verão logo. Ah, é? Por quê? Não, porque o inverno é muito ruim, a gente tem poucas reservas. Né? Então a gente está com um problema muito sério no inverno. Então eu tô vendo o que eu faço. Eu faço marketing, se eu aqueço a piscina, se eu ofereço mais café da manhã, jantar incluso, porque o meu problema é o inverno. Seu problema é o inverno. Então o inverno você não pode mudar. Me diga uma coisa, no inverno você tem mais custo com energia, né? Não, né? Óbvio, né? Mais gás, mais isso, mais aquilo. No inverno tem mais gasto. Entendi. Então, a tua dor real são os gastos que você tem, que no inverno, a quantidade de hospedagens, reserva você faz, não paga a conta. Ele falou, e se a gente reduzisse a tua conta de luz durante o ano inteiro? E aí o número de reservas que você tem já seria o suficiente, porque para rentabilizar o inverno. Exatamente. Aí o cara fala, pera lá, como assim? Eu acho que eu tenho um produto para você. Perfeito, cara, é bem isso mesmo. Matou, porque daí com o fotovoltaico ele reduziu o consumo de energia o ano inteiro. O ano inteiro. E aí no inverno, metade dos quartos que ele fechava já dava lucro. Então ele poderia fazer o que ele quisesse com essa monetização. O produto é o meio. Exato. Você está vendendo o benefício, o produto é só o meio. Cara, é isso. Isso fez um sentido na minha cabeça. Olha o que ele falou. O produto é o meio. É isso, né? O que você está vendendo é um outro negócio. O produto é só o meio pro algo. Pro benefício. É o benefício que ele está comprando. Cara, isso é muito legal. Lá no cara a gente leva muito a sério esse tipo de coisa. Porque o Jaime uma vez falou assim, sabe qual a maior dificuldade que vocês vão encontrar em vender vale alimentação? Eu falei, qual? Dependendo aonde você vai, é um problema que o cara já resolveu. Ele já resolveu, ele atirou da frente. Veio o advogado, o contador, falou que tinha que fazer. Ele já resolveu, ele atirou da frente. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que promover um benefício em outro lugar. Ser o meio para um real problema. E aí a gente tem um universo para trabalhar. E lá nós conseguimos colocar diversas dores e situações em prática, né? Então, tem a situação de vender para um cliente que já resolveu o seu problema. Então, a gente até considera, né? Eu falo para o Ali que a gente vende uma commodity. O cartão alimentação e refeição é uma commodity, porque nós estamos substituindo
algo que já existe lá, e na maioria das vezes atende o produto para ele, né? O produto já atende, mas nós temos mecanismos, metodologia para melhorar a experiência do nosso usuário, a experiência do cliente. Então, nós temos argumento suficiente para trocar o cartão. Mas nós temos outros produtos, como, por exemplo, a tag de pedágio, que é uma substituição, realmente é uma dor. Poxa, o caminhoneiro fica muito tempo parado na praça de pedágio, ou o empresário vai sair, vai fazer uma viagem de férias e vai perder tempo lá parado. Então, daí é uma outra metodologia dentro do funil e do canal de vendas, né? É legal porque são duas coisas completamente... A gente usa a gente usa Bunch, a gente usa Spincelli, a gente usa Receita Previsível, a gente usa vários conceitos de formas diferentes. Porque o Vale Alimentação, ele é mais... O benefício flexível também, são mais parecidos com o SaaS, Benefício as a Service. Agora, a tag de pedágio, não. Tag de pedágio é o tênis no fundo de funil total. Sim, assim, eu acho que isso pode acontecer dentro, e até ser mais complexo, tá? Eu posso ter 2 processos de venda dentro do mesmo produto. Isso mesmo. Olha que legal. Dependendo do meu ticket médio, dependendo da indústria que eu estou atendendo, né, do segmento que eu estou atendendo. Então, assim, aquilo que eu falei, não tem certo e errado. Não engesse, né? Não tem certo e errado. Tem o que funciona ou não funciona. Então, por exemplo, tá? Eu vou trazer um pouco do nosso... Dentro da Lopen, a gente tem praticamente, se não me engano, hoje são 7 verticais de vendas. São 7 equipes de vendas, porque são marcas diferentes, produtos diferentes, que resolvem problemas diferentes, com um ticket médio muito diferentes. Tá? Então, quando eu tenho um produto de um ticket médio alto, o meu processo de venda ele é mais complexo, o ciclo de compra é mais longo. Né? Quando eu tenho um produto de ticket médio baixo, o processo de decisão, o processo de compra é muito rápido, né? Porque é barato. Entendeu? Resolve, não resolve, é bom, não é, deixa eu ver se funciona, aqui vai dar, o pessoal gostou. Até compra por impulso, né? Que é uma da metodologia. Às vezes até compra um pouco por impulso, entendeu? Ou compra sem consultar muita gente, sem validar muita coisa, entendeu? Porque aí você não tem mais... Quem nunca, né? Quem nunca? Poxa, comprei CRM aqui, tá? Agora eu não consigo fazer os vendedores usar. Poxa, tinha que ter consultado os vendedores antes, cara. Né? Porque são eles que vão usar, né? Então... Isso é comum, inclusive, né? Muito comum. Estamos falando de venda. Você, vendedor, por favor, leia Receita Previsível e pesquise o que é o CRM. Você chama na sala, né, cara? Na sala que eu digo sala de vídeo. Você chama as pessoas. Você reúne para falar abertamente sobre o que está sendo ofertado. Inicia direito. Porque se você não iniciar direito, você termina errado, né? Dentro da empresa, quando a gente fala assim, né, em termos de a decisão que tende a ser top-down, né, de cima para baixo, ela tem muita chance de fracassar. Né? Tem muita chance. Tipo, a gente comprou um sistema aí e nunca usaram. Tá aí. Né? Isso é muito comum. E acontece em todo lugar. Né? Acontece lá na Lopen, acontece em todo lugar. Então, tem alguns cuidados que a gente precisa tomar, né, nessas decisões. Mas olhando para o processo de venda, eu posso sim, em algum momento, ter um processo diferente no mesmo produto, dependendo do meu ticket médio ou dependendo do canal, tá? Vamos olhar aqui no cenário mais genérico. Quando eu trabalho Instagram e Facebook, eu tenho anúncios ali para aumentar nível de consciência, ativação de marca, para o pessoal conhecer o meu produto. É mais um relacionamento. Nós chamamos de brand. De brand. Nossa operação. Né? Eu vou trabalhar mais ativação de marca. Quando eu vou para Google, eu vou para pesquisa. Tá? E quando eu anuncio no Google, eu estou em pesquisa. Então, o cara que chega na minha loja, na minha empresa, através do Google, ele já está em outra etapa de compra. Isso mesmo. Ele já tá procurando o que ele precisa. É diferente do cara que chega pelo Facebook ou pelo Instagram. Então, eu posso ter um processo de venda diferente por canal. Eu posso, ou até eu devo, né? Até eu devo. Até eu devo, né? É difícil, tá? É lógico. A gente está falando do quê, né, cara? A gente está falando de algo que dá muito difícil. Ou CRM, né? Só para agregar, tá, Diogo? Nós temos, por exemplo, nós criamos muito conteúdo, inclusive quem está assistindo aqui o podcast. Então, pessoal que entra em contato e que baixa um dos nossos conteúdos, a metodologia de abordagem é diferente. É diferente. Porque não necessariamente ele está dando interesse que quer comprar um produto nosso, ele só quer ver o material.
Então, a forma de nutrir este cliente, esse prospect, né, é diferente. É diferente, você não vai ligar para ele e Não. lançar uma oferta, uma proposta de preço pro cara. Fala, não, irmão, só quero aprender. Às aí, vezes sim. Às vezes, sim. Brincadeira. Não, a gente não faz isso. Ô, Diogo, deixa eu te perguntar. A gente tá chegando no final aqui do nosso tempo. Boa. Como é que você sabe disso? Explico a minha pergunta. Como é que eu aprendi? Como é que você sabe disso? Como é que você aprendeu isso? Vou explicar a intenção da minha pergunta. Então, o pessoal está em casa lá, tem um time que ele precisa fomentar. Que não vende. Que não vende e ele quer começar. Curso, faculdade, evento, treinamento, consultoria, assessoria. O que recomenda na tua bagagem? Tá. Depende muito da etapa que você está, de maturidade, de conhecimento, né? Então, quando a gente está falando de venda, né? Se o cara já fez uma faculdade, fez economia, fez ADM, fez contabilidade e tal, fez marketing, publicidade, bom, beleza. Ele tem mais a metodologia de estudo, metodologia de pesquisa do que o conhecimento específico em si, né? Então, isso é importante porque o cara traz né, uma prática de estudo, né? Mas, na venda em si, o melhor canal, tá? Não é o que eu mais gosto, preciso deixar claro, né? É o que eu faço por obrigação, mas o melhor canal é o livro. Tá? onde eu mais aprendo. É no livro. É que ele é novo, né? Essa galera mais nova tem pavor a livro, mas eu também tenho e eu sou velho. Mas eu te entendo bem. Mas você sabe qual é a minha deficiência com o livro? É que ele não me responde quando eu duvido, sabe? Livro é foda. Cara. Mas assim, tem muito conteúdo no YouTube, tá? Tem muito conteúdo em curso livre, tá? Dependendo da maturidade, a gente estava trocando uma ideia antes, né? De uma imersão e a gente chegou ao consenso que às vezes, cara, eu tô numa fase de maturidade um pouco mais elevada em que ir para uma imersão, gastar uma grana preta, né? Que é caro, uma imersão boa é cara. O Diogo fez aquele curso do que o Marcos questionou a gente, dos valores, se aprenderia tudo mesmo naquele final de semana. Então nós estávamos conversando sobre isso. Eu fiz um curso de Growth Hack lá, foi 2 dias comendo, cara, chegava no final do dia. Tanto que os caras passam com um carrinho de pão de queijo, de fruta, porque o conteúdo não para. Muito legal. Mas é que naquele momento era o que eu precisava, né? Então, para mim foi maravilhoso, cara, valeu cada centavo. Então, né, no teu caso... Não, uma hora a gente ainda vai fazer, que a gente não criou coragem. Mas aí assim, pode ser Mas você sabe que eu não acredito muito, cara, nesse modelo. Era o que a gente mas, falando. ó, o que acontece? Vou ser bem sincero, para mim, uma imersão como essa é como se fosse um choque térmico. Por exemplo, você tá numa outra realidade, num outro universo, de repente a pessoa te pega e te coloca dentro de um balde de água congelada e tira. E coloca daí numa água quente. Esse choque térmico, eu acho que é aquela paulada, essa imersão. Né? Eu, particularmente, eu não acredito numa imersão, em um reflexo tão rápido em uma imersão. Eu gosto muito da metodologia que nós usamos. Nós usamos o livro como base. Show. Então a Aninha tá aí, tá assistindo a gente. Foi o primeiro livro que eu dei pra Ana lá, lembra? Metodologia e tal. Então nós usamos o livro. Quando eu gerava essas dúvidas, né? O Ali perguntava, pô, mas será que isso aqui vai dar certo? Pergunta pro livro. Como é que eu faço? Vê como é que tá a metodologia no livro. Usa ele como base. Após usar a metodologia do livro, nós testamos. Daí é teste AB. É teste AB. Calma lá. Não tá dando certo mandar o e-mail no primeiro dia? Não. Então não manda o e-mail no primeiro dia. Manda no segundo. Né? No segundo dia deu certo. Ok, mas o cara nunca mais retorna. Você já tentou mandar... A metodologia diz que você tem que ter uma cadência de contato. Vamos começar com uma cadência mais longa. Vamos diminuir a cadência. Então, nós estamos experimentando. É a metodologia que eu gosto mais, que é uma metodologia de step by step, né? Passo a passo, vai ajeitando para descobrir o que funciona para aquele canal, para aquele produto, né? E o funil daquele canal e produto. E até para aquele time, né? E até para aquele time. Até para aquele time. Pessoas. Viu? Quem nunca teve um vendedor que não conhece de CRM, não sabe o que é, e tem pavor de CRM? Claro. Pode acontecer você ter no mesmo time pessoas que funcionam bem ao telefone, outras que funcionam bem no e-mail, né? E aí eu preciso personalizar o meu processo. A gente viu lá numa visita a São Paulo as salas de one-to-one, salas de videoconferência, sala de
uma pessoa fazendo uma videoconferência, as cabines telefônicas, né? E nós criamos dentro do Eucard, porque um dos motivos é que tem vendedor que tem vergonha de falar o telefone com alguém do lado. Ou a sensação da cobrança do chefe, ele não performa. E o vendedor, a gente tá falando do closer, né? Direto o closer. O cara vai pra dentro da salinha, cara. E fala palavrão, e grita, e fala gíria. Ele usa Cara, a se técnica funcionou, tá dele. tudo certo, né? Se funciona, tá tudo certo. Beleza, gente. Infelizmente, estamos chegando ao final do nosso Chegamos ao período. Ó, mas tem de conteúdo live. pra voltar, hein, Diogo? Cara, Vamos fazer a não, segunda, não, cara. Grime, ele já tá convidado, sabe por quê? Ele vai estar no RD Summit expondo. Você tá brincando? Ele vai fazer Vai o que tá a gente queria com fazer. 10 Ele mais. vai ter um stand lá. Tá Entendeu? louco, ele vai Então, estar lá, né? Fala, parece que eu sou o todo-poderoso. Cara, ó, ó, mas, cara. mas os PMs da Eucard todos estarão lá, né, participando do evento. É que a gente tem uma agenda, Diogo, que é na volta do RD Summit, pro resto do ano, a gente está indo com um time de 13 gestores, né? Ao todo. Legal, Jaime, eu e mais 11 gestores. E aí, ao longo das segundas-feiras, quando a gente grava na volta do evento, cada gestor tem que, para ir, ele recebeu a meta de vir aqui contar Trazer pra conteúdo. gente Ah, o que que ele legal, viu. cara. Que Entendeu? legal. Então, numa dessa, a gente pegar o pessoal de sucesso e de vendas que esteve no teu stand, viu as palestras que tem tangibilidade com o seu tema e trazer vocês aqui para bater esse papo, para nós é riquíssimo. Para quem está em casa é ótimo. Até porque a gente queria estar com o stand lá, entendeu? Nós somos convidados. Então, assim, eu quero saber até se foi produtivo. Se valeu a pena, né? Porque esse é um mega de um evento e tem todo ano. É difícil calcular o ROI de um evento desses, né? É difícil achar o ROI disso. Tão rapidamente, pior ainda. Porque demora um pouco, né? Mas a gente consegue ter uma sensação ali de valeu a pena ou não valeu a pena, sei lá, 2, 3 meses depois, né? Sim, porque as deals vão aparecer, né? As oportunidades vão surgir. E aqui vai um convite, né? Convidando-se a Vossa Senhoria. Tem um concorrente de vocês que uma vez fez um convite para nós, para a gente ir a um evento parecido com o RD Summit, para eu ser testemunha, case de sucesso deles, né? E, cara, o índice de... É lógico, eu tô aqui conversando com as pessoas, falando e tal, e eu via a atividade do CRM coletando o lead de que vinha na beirada do stand conversar. Um evento como o RD Summit, cara, provavelmente vocês vão fazer cadastro pra caramba. Agora, lógico, depois tem todo um processo de validação. E aí fica o convite, se quiser levar um cliente para ir lá, falar e tal, a gente fica à vontade. Então sabe? tá, então já quase obrigado a... Não, mas vocês vão estar lá. Sim, oxa, que peso, cara. Prepara a gente, café. a gente vai ter... Ele tem 3 stands, vamos poder ficar em 3 lugares diferentes. Ótimo. A gente vai ter a Fresh Adoro brindes. A gente vai ter bastante. A gente vai ter a Freshworks e a Monday, né? Cada uma com 2 stands, os stands maiores. Legal. Legal. E a gente tá no vai nosso ter radar. o Chat Label, que é o chatbot aí para WhatsApp, Facebook, Instagram, no parque de startups. O Chat Label é uma startup dentro da Lopen. Inclusive é onde eu tô dedicado agora, alocado, né? Trabalhando nesse projeto. E aí vai dar até para a gente saber qual espaço de stand, qual que é o ROI de cada Olha que um. legal, cara. Né? Que legal. Ó, Depois a compartilha Octadesk, com a gente. A Octadesk, que é o nosso serviço de chat, a gente conheceu na RD, cara. A DNA de vendas, DNA que de inclusive a vendas. gente utilizou a metodologia de vendas, foi da RD. Poxa, essa palestra eu queria Ó, estar junto, hein? o evento que você teve lá para conhecer o processo de indicação, lembra que você foi para Rodrigo Noll. Rodrigo Noll? Foi lá que eu conheci o Rodrigo Noll. Rodrigo é monstro. E nós conhecemos. Você estava comigo quando nós fomos conhecer o escritório da RD? Não, Ó, foi um ano antes. Foi com então, o Saulo. nós temos... Você está convidado já a ir conhecer o escritório da Eucard, que é um escritório maravilhoso, né? Tem geladeira, Não é mais máquina aquele que de se foi. café. O tem time de uma mercado de estrutura- cliente fica outro. mudou? Pô, Nós uma mudamos. sala top. Agora a gente tem a Gimave no lugar e a Eucard em outro. Isso. Ela foi baseado na visita que nós fizemos lá com o pessoal da RD. Inclusive eventos como, por exemplo, o Café com o CEO, a entrega de bonificação, né, premiação, reconhecimento. Muita coisa a gente trouxe da RD por causa da metodologia que eles utilizam lá, que é bem legal. É monstro, né, cara? A gente só não usa a ferramenta. Mas a a oportunidade gente usa tá aí. lá, eu uso o RD Martin e quando eu criei, né, quando eu peguei para estruturar, já haviam criado o programa de parceiros da Lopen, né, o programa de canais da Lopen.
eu me apoiei muito no que a RD fez, inclusive o que a Nara Guimarães, que foi quem iniciou lá o processo de canais. Assim, eles são muito monstros, né, cara? A RD Temos que seguir exemplos que são bons. E é isso. Diogo, obrigado. Cara, eu agradeço. Valeu pela participação, cara. Passou rápido demais, né? Boa. Começou a gravar. Não, mas já tem já o próximo convite, então. Já tá de pé. Provavelmente em novembro, dezembro nós estamos aí. Se você não entrar de férias tão cedo, né? Que a vida do rico é diferente. Jaime, obrigado pela sua participação. Obrigado, Ali. Valeu, gente. Olha, é isso. Brigadão. Fiquem com Deus. Até a próxima. Se preparem, porque outubro tem muita coisa. A gente vai produzir muito conteúdo e de novembro pra frente, só coisa bacana lá, advinda desse evento que a gente comentou aqui de novo. E tem semana de inovação. Ixi, tem muita coisa ainda. Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Um abraço. Não esquecem, curte, compartilha, comenta, critica, sugestão. O que você puder escrever aqui em volta vai ser muito bem recebido. Valeu. Tchau.